Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. O Acordando para o Propósito está no ar. E você que está aqui nos acompanhando, se porventura você não é inscrito no nosso canal, é o momento agora. Você clica no botãozinho inscrever-se, aciona o sininho das notificações e não deixa de curtir, de comentar. E quando você acabar de assistir aqui, copie o link e compartilhe com o maior número de pessoas. Nesse mês de maio, você tem acompanhado o Acordando para o Propósito, a temática que está sendo trabalhada aqui, refletida, cadeias emocionais. Nós temos falado de assuntos muito sérios acerca daquilo que aprisiona a alma, aquilo que deixa as emoções de maneira abalada. E eu tenho certeza que o despertar para esses assuntos fazem com que você reflita um pouco sobre como que está a sua saúde emocional. A saúde emocional é algo muito importante. E hoje eu quero tratar sobre aqui uma doença. E obviamente isso gera uma cadeia emocional. E ela é dita como a doença do século. A doença do século. Certamente você já ouviu por muitos lugares, em muitas reportagens e muitos estudos falando que a depressão é a doença do século. Você sabia que recentemente foi atribuído em pesquisas que mais de 20% da população mundial tem ou já teve depressão? Você sabe o que é isso? Mais de 20% da população mundial tem ou já teve depressão. É um número muito grande, é um número assustador, eu diria para vocês. E ainda dizem essas pesquisas que a cada ano que passa, essa porcentagem ela tende a aumentar. E aí é interessante a gente falar sobre isso porque os especialistas eles fazem as pesquisas, detectam essas porcentagens de pessoas que estão doentes com a depressão e enxergam que esse aumento ele vai ser de maneira muito grande nos próximos anos. E ao que nós atribuímos o grande problema de nós vivermos numa sociedade em depressão? Nós vivemos uma etapa onde a sociedade é considerada uma sociedade em depressão. E aí é importante que, antes de qualquer coisa, você que está aqui acompanhando, Acordando para o Propósito, pense no seguinte. Nós falamos aqui sobre acordar para o propósito no sentido mais específico daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus tem um propósito na tua vida, você compreende isso. Você está aqui nessa terra para desenvolver uma missão para poder chegar no objetivo de cumprir o propósito. A razão pela qual você está aqui nessa terra. E a depressão, certamente, ela vai trazer para uma pessoa a inatividade, a falta de proatividade, a falta de ação. Eu anotei aqui algumas coisas que comumente nós podemos observar, até mesmo em nossas vidas, para saber se nós não estamos sendo neutralizados pela depressão. Será se a gente consegue observar isso, fazer uma checagem, uma autoanálise acerca de coisas que nós estamos vivendo e como nós estamos nos portando, para saber se essa doença não pode estar batendo a porta? É importante. Nós devemos aqui tratar com muita naturalidade e maturidade falar sobre esse assunto. Nós vamos falar aqui sobre algumas coisas que podem ser notadas, que pode ser um caminho para a depressão ou situações que nos fazem ter um alerta em relação à depressão. Anotei aqui, por exemplo, pessoas que vivem em constante tristeza. Não é sentir tristeza por um fato, mas são pessoas que se pegam, às vezes, no dia a dia e simplesmente se encontram ali numa tristeza, de uma maneira que não tem uma determinada explicação. Não aconteceu um fato específico,
não teve uma perda especificamente, a pessoa simplesmente se sente com tristeza de maneira muito constante. Outra coisa, baixa autoestima. O que seria baixa autoestima? Pessoas que se enxergam de maneira a menosprezar o que são. Olham para si e menosprezam o que são. Menosprezam a sua imagem, menosprezam aquilo que faz, menosprezam as habilidades que possuem. Pessoas que subjugam a si mesmo. Ainda, pessoas que constantemente manifestam insegurança. Pessoas que são inseguras, não conseguem dar um passo, não conseguem ter coragem para algumas coisas básicas da vida. Por exemplo, você sabia que tem pessoas que elas não conseguem atravessar a rua se não tiver uma pessoa ao lado dela? Isso é uma verdade. Tem pessoas que não conseguem fazer coisas simples no dia a dia sem que esteja com alguém ao lado. Tem pessoas, por exemplo, que não têm segurança para sequer subir andares por um elevador. Tem que subir de escada. Você pode falar, mas isso pode ser uma determinada fobia. Ok, essas inseguranças todas que permeiam e que são situações emocionais, elas estão no escopo de situações de alerta em relação à depressão. Pessoas que estão também com frequente apatia, pessoas que vivem chorando sem uma situação específica ou um fator que motive, ou um fator motivador para esse choro. Assim como eu falei da tristeza constante, o choro constantemente pode ter alguma vinculação com a depressão. O que eu diria para você aqui? Se 2, 3 ou mais dessas situações apontadas aqui para você hoje no Acordando para o Propósito for uma realidade na sua vida, olha, não releve essa situação, não releve porque nós acreditamos que aonde nós elucidamos, onde nós trazemos luz a um determinado problema, ali deve e pode haver cura. Talvez vai ser olhando para esse cenário aqui que você vai ver alguns aspectos que eu vou dizer para você. E, obviamente, te levar a uma atitude para uma mudança de perspectiva. Por quê? As pessoas às vezes acham que a depressão é algo que somente tem a ver com as emoções. Mas de onde que surge uma problemática emocional? Eu elencaria para você aqui que a depressão, ela pode primeiro ter um aspecto relacionado às circunstâncias da vida. Você já ouviu falar sobre resiliência emocional? Tem pessoas que não possuem resiliência emocional. E as circunstâncias da vida levam essa pessoa a não conseguir suplantar determinadas circunstâncias. E elas se abatem, e aí vão constituir um cenário de tristeza, de choro, a baixa autoestima, tudo aquilo que nós falamos, a insegurança de tentar novamente. Então são pessoas que não possuem resiliência emocional. Então as questões circunstanciais da vida podem levar à depressão? Pode. Outro fator, o fator existencial. Aquela pessoa que vive falando assim, eu tenho um vazio dentro de mim e eu não consigo preencher esse vazio. Pessoas, por exemplo, que aí já entramos aqui para uma área também que pode ser um fator que venha a ocasionar a depressão, o fator espiritual. Eu diria que não são muitas pessoas que possuem a depressão por uma questão espiritual. Inclusive nós que professamos uma fé, geralmente agimos em tentar incutir que tudo que se trata de depressão está vinculado ao espiritual. Queria dizer para você que não é uma verdade. A depressão está sim ligada às questões emocionais, às circunstâncias, a questões existenciais e em alguns casos, pode ter um viés espiritual. Agora eu queria dizer para você o seguinte: tudo que diz respeito à depressão, que pode não ter ligação nenhuma com o mundo espiritual, pode sim e atrapalha a vida espiritual. Você quer um exemplo aqui para você? Eu falei aqui, você acha que uma pessoa que constantemente está em tristeza, uma pessoa que está constantemente vivendo no choro, vivendo aqui com uma baixa autoestima,
Você acha que essa pessoa ela está com possibilidades de racionalizar alguns passos de sua vida, por exemplo, para conseguir orar, que é uma coisa espiritual? Então, se ela não ora, ela, direto ou indiretamente, está enfraquecendo a sua vida espiritual. Então, veja que a depressão não necessariamente é um aspecto voltado para o espiritual. Existem casos? Existem, mas não são todos os casos. E também não é uma regra que a depressão é por causa de algo demoníaco, é por causa de algo espiritual. Não, não necessariamente. Mas eu diria que todos os aspectos, as características relacionadas à depressão vai desencadear numa situação de vida espiritual. Então eu diria para você, quando nós, por exemplo, não temos uma vinculação de relacionamento com Deus, ou as nossas falhas no relacionamento com Deus podem provocar uma falta de preenchimento, uma falta de saciedade da presença de Deus, pode nos levar ao maior índice de vulnerabilidade em relação às nossas emoções. Deus ele é sanador das nossas questões existenciais, das nossas questões circunstanciais da vida. Ou não teria Deus o poder e a autoridade para intervir? Por exemplo, quantas pessoas não passam por situações na vida tão difíceis, mas conseguem suplantar por conta da fé, por conta da presença de Deus, assim como as questões existenciais. Você acha que uma pessoa que entende a paternidade de Deus, uma pessoa que reconhece Deus como Salvador, uma pessoa que desfruta da presença de Deus, você acha que ela vai ter um problema existencial? O índice, obviamente, vai se erradicar. E também a questão espiritual, como foi dito aqui. Aí você deve estar se perguntando, pastor, mas as pessoas querem uma solução para a depressão. Eu não vou nem falar aqui, não vou, às vezes o YouTube até, se a gente falar algumas determinadas palavras, o YouTube pode derrubar o vídeo, pode fazer alguma coisa, mas você sabe que a depressão pode desencadear em situações muito mais trágicas, situações muito trágicas, coisas que levam pessoas a tomar decisões muito complicadas na vida. Mas eu diria que tudo que diz respeito à depressão, eu nunca passei por uma depressão, mas eu me recordo um tempo da minha vida em que entendi que as minhas emoções flertavam com a depressão. E eu lembro que, à época, eu já numa busca diante de Deus por conta de algumas coisas, eu entendi que o Espírito Santo me direcionava e me falava que o próprio Deus me livrava de um estado de depressão. E eu pude entender, interessante, as circunstâncias que me levaram a uma situação de depressão não necessariamente tinham um viés espiritual, mas Deus ele agiu para me tirar daquele estágio. Aí você deve estar falando, pastor, então quer dizer que quem não busca Deus, ou quem busca Deus está imune à depressão? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existem coisas que nós podemos dar um passo, nós podemos ter uma atitude condizente para evitarmos determinadas coisas nas nossas vidas. E a depressão, de maneira muito clara, ela começa na nossa mente. E aí eu queria ler aqui um versículo. É um versículo que provavelmente você que acompanha Acordando para o Propósito, você já viu e já ouviu eu lendo ele algumas vezes aqui. Ele é base para muitas coisas, para as nossas atitudes, mas principalmente sobre aquilo que a nossa mente tem uma força muito grande de fazer com que os nossos atos sejam modificados ou que a nossa vida, o nosso corpo também seja transformado por conta daquilo que nós pensamos. Então você pode ler aí Romanos 12:2 e entender um pouco mais sobre a transformação da nossa mente, do nosso entendimento. Mas eu quero mostrar aqui para vocês esse encorajamento de Paulo em relação àquilo que nós pensamos. Filipenses 4:8. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Você quer desfrutar
do Deus de paz, o Deus que pode te curar de uma depressão, o Deus que pode te curar de qualquer doença emocional, vai começar sobre aquilo que você pensa. Eu queria dizer aqui para você, e talvez eu vou estar profetizando na vida de alguém aqui, no término do Acordando para o Propósito de hoje. Eu queria profetizar que a depressão não tem poder sobre a tua vida, que as suas emoções podem ser direcionadas e conduzidas pelo amor, pelo poder de Deus. Então, comece mudando o seu pensamento. Comece a pensar em coisas boas. Se talvez você tiver dificuldade disso, que tal você orar? E aqui junto comigo nesse momento, orar para que Deus coloque bons pensamentos, para que Deus possa te libertar dos maus pensamentos. Talvez seria esse o caminho para você começar uma transformação na tua vida emocional. Eu quero profetizar que a depressão não comanda a tua vida e que tua mente está nas mãos, na autoridade, no poder de Deus. Então, portanto, comece a colocar coisas boas, coisas que são nobres, coisas que são excelentes na tua mente, porque você vai desfrutar da paz de Deus na tua vida. Então, eu quero orar aqui para poder terminar o programa e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos apresentar a Ti, Senhor, a vida de cada um que aqui está diante desse vídeo. Senhor, que Tu venha tomar a mente, Senhor. Toma, Senhor, a vida dessa pessoa, que ela possa transformar, Senhor, pela renovação do entendimento, para que possam pensar em coisas boas, coisas agradáveis, coisas nobres, coisas que são excelentes, para que elas venham transbordar em alegria diante de Ti. Se há alguma tristeza, Senhor, retira. Ó, Senhor, se há choro constante, Senhor, que Tu venha trazer a alegria, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que venha raiar um amanhecer de um novo tempo na vida, Senhor, daquele que está aqui nos escutando, necessitando de uma transformação, Senhor, necessitando de sair da depressão. Nós oramos a Ti, Senhor, crendo, Senhor, na Tua provisão e no Teu poder de curar. Nós oramos a Ti e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que crê, tome posse dessa palavra. E eu quero dizer aqui que você não será impedido de cumprir o teu propósito por causa de uma doença emocional. Que haja cura sobre a sua vida é o meu pedido e a minha oração a Deus. Em nome de Jesus. Amém. E até o próximo programa.